Olá, aqui Pastor Giovan. Seja bem-vindo ao canal Formação de Pregadores do Evangelho. Estamos começando mais um vídeo aqui e antes de começar a falar dos assuntos, eu queria pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, curtisse, desse um joinha aí no nosso vídeo e compartilhasse aí nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, na sua página. Dá essa força para o nosso canal para a gente continuar aí propagando as boas novas, né? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, alertando, ensinando e trazendo sempre entendimento para os vossos corações. O assunto de hoje são heresias que você sempre pensou que fosse verdade, mas na verdade não é, né? Na verdade, isso não, as coisas que eu vou falar aqui não constam na Bíblia e inclusive são refutadas tanto por Cristo quanto pelos seus apóstolos. O primeiro assunto que eu quero que você observe junto comigo é sobre a confissão positiva. Você vê muita gente, muitas igrejas, muitas pessoas, muitos ministros fazendo a confissão positiva, que é um costume humano, né, bem complicado e bem difícil de lidar e principalmente muito perigoso. Por quê? Porque ele faz uma troca entre o servo e o Senhor. No reino de Deus só existem dois cargos, um de servo, que tem um monte de vagas, e o de Senhor, que já está ocupado por Cristo, o nosso Salvador. Então, quando a gente tenta ocupar o lugar de Cristo, a gente acaba perdendo toda e qualquer razão. A confissão positiva ela se estabelece no eu decreto, eu determino. Agora estenda a tua mão e profetiza. Isso é confissão positiva. Isso não como é que eu vou dizer, é fé. Fé é quando você crê debaixo de um fundamento. Não é isso que diz a Bíblia? Que a fé é um fundamento e ele é firmado sobre Cristo, sobre Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé é um firme fundamento. Do quê? De uma coisa que eu não posso ver, de uma coisa que eu não tenho ainda como comprovar. A única forma que eu tenho de comprovar aquilo é a certeza que aquilo vai acontecer. E eu não preciso, aleluia, explodir, fazer a exposição pública disto, uma vez que eu apenas creio, uma vez que eu apenas acredito. E quem acredita de fato não faz disso um trunfo, uma coisa que precisa ser amostrada. Por quê? Porque ninguém merece. A partir do momento que você confessa positivamente, você está dizendo, eu quero receber, eu vou receber, eu decreto a minha bênção, a minha vitória. Por quê? Porque eu creio? Não, porque eu mereço. E se entrou mérito, a graça sai. Se a graça saiu, não é evangelho. Se não é evangelho, é heresia. Simples assim. Número 2. Atos proféticos. Isso é uma heresia corriqueira. Aí você pode até dizer assim, pastor, Jesus fez um ato profético, só está aí meio equivocado. Qual? Aquele. Quando o cego tem um encontro com Cristo, o Senhor Jesus cospe na argila, faz lodo, coloca nos olhos do cego, manda ele se lavar no tanque de Siloé e ele volta enxergando. Isso foi um ato profético, não foi? Gente, Jesus é Jesus. Para. Jesus pode tudo. Jesus pode qualquer coisa. Jesus pode fazer as coisas que ele nem, como é que eu vou dizer, ele nem esperava, não. Mas Jesus pode fazer coisas que, como é que eu vou dizer, ele faz parecer que não estava no script. O exemplo da mulher do fluxo de sangue, que puxa a orla do vestido, que toca na orla do vestido de Jesus, não é? Vamos dizer que aquilo ali foi um ato profético, quando na verdade Jesus fala assim,
alguém me tocou. Então, na verdade, tudo que acontece ao redor de Jesus Cristo é de fato profético. Mas a gente não tem que pegar isso para a nossa vida. Quando eu digo isso, é que eu não posso fazer que um ato profético canalize a tua fé. Eu não posso fazer que um ato profético seja o motivo pelo qual você fez isto ou aquilo. Não funciona dessa forma. Você não precisa pegar um vidrinho de azeite ungido e colocar na comida do teu marido, da tua esposa, sem ele saber, para que ele um dia venha aceitar Jesus Cristo. Isso é heresia. Você não precisa de nenhum tipo de veículo para a tua fé andar. A única coisa que movimenta e precisa movimentar a tua fé é Cristo. Somente Cristo. E ponto final. Monge, na Alemanha, no século XIV, um dos pais do protestantismo, ao ser questionado pelo paroco, né, de onde ele servia, num lugar chamado... Ai, Jesus, agora me fugiu o nome, daqui a pouco vai aparecer aqui também para você o nome do lugar onde ele servia a Deus. Foi questionado, perguntaram para ele, se nós tirarmos as quermesses, a venda de indulgência, se nós tirarmos todos os parâmetros que nós usamos aqui para trazer o povo para a igreja, para fazer com que o povo seja fiel aqui na igreja, o que nós vamos utilizar para fazer isso acontecer? E a resposta desse monge foi Jesus Cristo. É o único motivo pelo qual você precisa para estar na presença de Deus, para ser cristão, para estar dentro da igreja. A única coisa que tem que te mover até lá é Jesus Cristo. Não entra nessa, não embarca nessa. Vou fazer aqui um ato profético. Não entra nessa, não embarca nessa. A Escritura não dá respaldo para isso, ainda que tentem deturpar os textos para fazer com que isso tenha algum tipo de validade. Não embarca nessa, porque uma coisa puxa a outra. A confissão positiva puxa um ato proféticozinho. O ato proféticozinho, ele é sentado, ele é embasado em uma outra heresia que se chama graça barata. Sabe o que é isso? Graça barata é isso aqui. Jesus te ama. Jesus te perdoa. Jesus te ama por quê? Porque ele perdoa os seus pecados. E outra, Jesus te ama porque ele é bom. E Deus, Jeová? Não, Deus Jeová já é mais severo. O Pai já é diferente. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é a presença. Ai, vem, a casa entra, a casa é tua. Vem, porque... Então pegaram um único Deus e dividiram ele por três. Deus, conceito básico de trindade, ele se expressa, ele se manifesta de três formas distintas, com três personalidades distintas. Todavia, Deus é um único Deus. E fim de assunto, é um mistério. Não tente me perguntar. O que a gente não pode acreditar, o que a gente não pode crer, é que as pessoas acreditam que Cristo, Jesus, não condena. Ele condena. Ele condena todo aquele que pratica e exerce o mal. E salva todo aquele que nele crê. Ponto final. A regra básica para você entender como funciona é esta. E o que é a graça barata, pastor? A graça barata é o perdão. Deus é bom, te perdoa e vai te perdoar, sim. Se você pecar, ele te perdoa. Só que não falam que para esse perdão acontecer precisa haver arrependimento. É um perdão sem arrependimento. Estão dividindo Deus em três para poder fazer com que você seja perdoado sem precisar se arrepender. E isso faz com que o camarada que é adúltero, que tem duas mulheres, uma na igreja e uma na rua, no final do expediente ele sai com ela, toma um chopp e vai ao motel, esse camarada esteja no domingo na igreja e tome santa ceia.
Por quê? Porque ele não precisa se arrepender do seu pecado. Se ele não precisa se arrepender do seu pecado para ser perdoado, logo ele não larga o pecado. Isso é a tal da graça barata. Eu estou dando um exemplo bem rápido, porque não tem, a gente aqui não tem muito tempo, porque senão o vídeo fica muito longo. Aí quando você entra aqui no canal, você vê lá um vídeo, caramba, 17 minutos, não vou assistir não. Vou esperar virar filme. Então vamos rapidinho para você entender. O quarto, o penúltimo, são os judaizantes. Essa heresia tá latente, né? O que tem de gente judaizante dentro do meio protestante não está nos gibi. Nego com kippah, aquele chapeuzinho judaico, com talit, que é aquela faixa de Israel que o judeu usa para orar, e por aí vai. Eu não vou nem dar muita ênfase a isso, porque, gente, prática judaica é para judeu, cara. Nós somos os gentios. A gente não tem nenhum tipo de prática judaica, a não ser aquilo que Jesus mandou. Jesus era judeu, tá, gente? Tem gente que acredita que Jesus não era judeu. Jesus era judeu e praticava a lei. Tá? Seguia e pregava e ensinava o que? O Torá. Então, quando Jesus fala assim, aquele que crê e for batizado, olha aí, uma prática judaica, será salvo. Então, as pessoas que criam em Cristo e se arrependiam dos seus pecados através dessa crença, eram batizados nas águas para arrependimento. Começou quando João começou a anunciar o Evangelho, a anunciar o reino de Deus. E depois se perdurou, ao ponto das pessoas que estavam ali no Atos 2, a grande maioria judeus, que ouviram o sermão de Pedro, aproximadamente 3.000 pessoas se batizaram no centro de Jerusalém sem ter nenhuma piscina. A resposta ali é aquela que eu sempre dou quando me perguntam acerca do batismo. Pastor, o batismo é por imersão ou por aspersão? Não sei. A Bíblia não diz. Eu imagino que no Rio Jordão, quando o João batizava, era por imersão. Mas e lá em Atos? Em Atos dos Apóstolos, 3.000 pessoas batizadas e enfiaram esse povo debaixo de água aonde? Foi por aspersão. Ficaram lá, ó. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aspersão. Desculpa a brincadeira, não costumo agir assim, mas... Amém? E para fechar, ai Jesus, a divindade de Atos estão criando uma divindade sobre os atos dos homens. Vou dar um exemplo para você. Assim Deus me deu, assim Deus me falou, assim Deus me disse. Olha, o Senhor me mostrava. Gente, para fechar o vídeo, deixa eu te dar um exemplo rápido. O Sol, ele está tão distante da Terra, tão distante, 149 milhões de quilômetros da Terra, que a luz, que é a coisa mais rápida do universo, 299 milhões de quilômetros, 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Ela demora 8 minutos para sair do Sol e chegar na Terra, para você ver o tamanho da distância. O sistema solar, ele termina no último planeta, se eu não me engano, é Netuno. Netuno, planetão azul de gás. Ele está muito longe do Sol, muito longe. O sistema solar é onde está o Sol e os planetas em volta. É muito grande, muito grande. Existe um buraco negro, você já deve ter ouvido falar, que ele tem um tamanho do nosso sistema solar. É tão grande. O buraco negro é uma estrela que colapsou e faz com que nem a luz consiga escapar dela. A luz tem essa velocidade, 300 mil quilômetros a cada segundo. Ela percorre. Nem com toda essa velocidade
a densidade gravitacional que o buraco negro exerce puxa essa luz e some com ela, ao ponto de ele ficar negro, não ter luz lá. Existe um buraco negro do tamanho do nosso sistema solar. Deus, o todo Jeová, fala assim, compareça à minha presença, porque ele diz que chama as estrelas, a Bíblia diz que ele chama as estrelas cada uma pelo seu nome. O salmista diz isso. Então, essa estrela que é negra, que é um buraco negro, colapso, ela se apresenta na presença dele e diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. Esse Deus aí, gigantesco, imensurável, não tem como medir, criador de tudo, de todas as coisas, ele criou no teu coração até o desejo de adorar ele. Tu vê que nada vem de nós, né? Esse Deus falou com um camarada na igreja no culto de ontem, abrindo aspas, generalizando, para te dar um exemplo, que a vizinha fofoqueira de uma determinada irmã vai ver ela receber um caminhão da Casas Bahia com móveis novos. Esse Deus falou com um camarada, mandou ela dizer isso para essa irmã. Então, eu não quero nem falar mais nada. Fim aqui, acabou. Acabou o vídeo. Porque é muito difícil, é demais para minha cabeça entender esse tipo de coisa. Não dê crédito a falsos profetas. Não dê crédito a essas mentiradas que você escuta por aí. Se você curtiu, se você gostou das coisas que foram ditas nesse vídeo, curta, comente, compartilhe e torna público tudo que nós falamos aqui no dia de hoje. Eu deixo aqui um forte abraço para você, muito obrigado. Em breve teremos canal de membros, cursos online. Fique conosco, que Deus venha abençoar cada um, a vida de cada um, em nome de Jesus. Um forte abraço, valeu.